No episódio anterior, nós falamos sobre a definição de sabedoria, o valor da sabedoria e a promessa de sabedoria sobre nossas vidas. Se você não viu, o card está aqui em cima e está na playlist dessa série também. Aqui tem link na descrição, então não deixe de conferir. A paz do Senhor, gente! Meu nome é Pedro, feliz em estar com vocês em mais um episódio, o segundo episódio da série Caminhos da Sabedoria, Decisões Iluminadas. Porque a gente tem um caminho para adquirir a sabedoria e através da sabedoria a gente toma decisões iluminadas por Deus, vindas dos céus, que vão fazer a gente avançar e chegar muito mais longe da nossa vida. E o tema do episódio de hoje é como discernir a vontade de Deus em nossas decisões. Porque muitas vezes a gente toma decisões que não estão alinhadas com a vontade de Deus. E isso é extremamente prejudicial para as nossas vidas. Porque cada coisa que a gente toma por nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, Deus sai do controle e aí a gente vai tomar o controle. E a gente tomando o controle, vamos ser sinceros, a gente não é nada bom nisso. Por isso que a gente tem que colocar a nossa vida sempre no controle e na mão de Deus, para que Ele venha conduzir todos os passos, tudo que a gente for fazer na nossa vida, e assim a gente consiga evoluir através daquilo que Ele quer para nós. A gente vai entender aqui um pouco sobre como discernir a vontade de Deus, os passos práticos para que a gente consiga fazer isso. E o primeiro ponto é ouvindo a voz de Deus. Isso é primordial. Se a gente não tiver uma vida de oração, uma vida de jejum, de leitura da palavra, de consagração, uma vida devocional, uma vida de testemunho, uma vida sincera diante de Deus, a gente não vai conseguir ouvir a voz dele, porque Deus não fala com qualquer pessoa, ele não se expressa para a pessoa com a vida de qualquer maneira, com a vida errada, com a vida de qualquer jeito. Então é necessário que a gente tenha intimidade com o Senhor para que ele consiga transmitir o que ele quer falar conosco a nós. Por exemplo, a gente na nossa vida, a gente não vai falar com qualquer pessoa. Uma pessoa que não fala com a gente, que não tem contato com a gente, vai chegar nela e simplesmente falar? Não vai. Por isso que a gente tem que sempre estar ali regando uma vida de intimidade, uma vida de consagração, uma vida de devoção ao Senhor, para que a gente consiga escutar a voz dele. Para a gente dar sequência a esse primeiro ponto, vamos ler aqui Isaías capítulo 30, versículo 21, que diz: se te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ou seja, a gente tendo uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor, a gente tem o Espírito Santo conosco. E esse Espírito Santo nos alerta para onde é que a gente deve ir e o que a gente deve fazer. E se a gente estiver tomando uma decisão errada, a própria Bíblia diz, Ele vai nos alertar. Deus vai nos alertar de alguma maneira. Não é pra gente ir por aqui. Ou então Ele vai falar, esse é o caminho, anda por ele. Segundo ponto, é buscando orientações na palavra de Deus. É o que eu mais falo aqui no canal. É necessário que a gente tenha um contato direto e diário com a palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola. Ela é a primeira revelação do que Deus quer de nós e sobre nós aqui na Terra. Então ela é a primeira coisa que Deus deixou aqui pra gente entender a vontade dele, o que ele quer de nós. Tem muita coisa que a gente não precisaria orar para poder entender, porque a palavra de Deus já nos fala, e por não ter o entendimento da palavra de Deus, a gente acaba perdendo tempo com muitas outras coisas, buscando entendimento em muitos outros lugares que não vão nos dar nenhum resultado. E o que a gente quer? Resultados positivos para que a gente cresça na graça, do conhecimento e frutifique segundo a vontade de Deus. Vamos ler Salmos, capítulo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O nome da série é Caminhos da Sabedoria. E nesse caminho a gente tem que ter a luz. O que é a luz? O que vai iluminar a nossa mente? É a palavra de Deus. Porque a gente tem que ser sincero, gente. Hoje em dia a gente tem muita gente muito boa, falando muita coisa com muita sabedoria, enviada diretamente de Deus para nós. E isso faz com que a gente cresça. Mas a gente também tem muita gente muito ruim, falando coisas que não entende, se aproveitando do Evangelho de Cristo para conseguir outras coisas, que não é conseguir mais almas para o reino. Muitas vezes é dinheiro, muitas vezes é fama, muitas vezes são coisas que não vão nos ajudar. Eles fazem para si próprio ajudar e acabam nos atrapalhando com suas heresias, falsos ensinamentos, falsos profetas. E é a palavra de Deus que vai nos dar a bússola do que a gente precisa entender. Terceiro ponto, orando
por direção. Já falei da oração aqui nesse episódio, no outro episódio, porque são coisas que a gente vai falar naturalmente, porque são coisas extremamente necessárias para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida com Deus e para o que a gente tem de Deus em nós e de Deus para nós. Mas para dar mais luz a esse ponto, vamos ler aqui Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, em oração de graças, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, é necessário que as nossas petições, que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer entender, que a sabedoria que a gente quer adquirir, como a gente está falando de sabedoria aqui, elas sejam conhecidas diante de Deus. Não é conhecidas diante dos irmãos, diante do irmão fofoqueiro, diante do irmão que não vai te ajudar em nada, diante de uma pessoa que nem entende o que você está falando, mas é diante de Deus. É Ele que vai te dar sabedoria. Deus tem as suas multiformas de agir e de nos dar esse entendimento, essa sabedoria. Você pode falar com a gente, pode testemunhar interiormente, nos dá paz, que é a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos de tudo e qualquer heresia que vir chegar. E através da oração, através desse entendimento, a gente vai conseguir chegar mais longe através da vontade de Deus e daquilo que a gente expressou ao Senhor em oração. E é a oração que vai nos trazer muitos resultados positivos na sabedoria e nessa tomada de decisão que a gente tem todos os dias na nossa vida. Então é necessário que a gente tenha uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus e busque para que a gente consiga ter esse discernimento da vontade de Deus para que a gente tome as decisões corretas na nossa vida. E a atenção que a gente tem que ter para ouvir a voz de Deus e conseguir entender tudo que Ele fala pra gente. Então, eu desafio você a cultivar uma vida de oração e cultivar uma busca pela vontade de Deus através de todas as decisões. Deu pra entender? Não deixe de conferir o primeiro episódio que tá aqui no canal já. Está maravilhosa a série, eu tô amando gravar. Tô gravando tudo em um dia. Esse é o mesmo dia que eu gravei a primeira. Tô gravando esse segundo episódio, provavelmente mais alguns outros. E eu entendo que Deus vai abençoar muita gente através de adquirir essa sabedoria que veio do céu, para tomar essas decisões iluminadas por Deus, para que a gente consiga crescer na graça e no conhecimento. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que mais pessoas venham crescer na graça e no conhecimento junto com a gente. Deixe seu like nesse vídeo e seu comentário aqui, para que a gente venha discutir um pouco mais sobre o assunto aí no decorrer desses dias, quase que não sai. Deus te abençoe, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!